o existencialismo ele não vai criar uma teoria sobre o ser humano geral. Ele não vai dizer o ser humano é assim, ele vive assim, o comum dele é esse, né? Ele vai entender, olhar para a existência humana a partir da constituição histórica dessa existência, sempre em relação com o mundo, em relação com os outros, em relação com o trabalho, com os objetos, com as coisas, né? Com os desejos, com interesses, com expectativas, e tudo isso se constituindo na materialidade, porque é uma filosofia que não é idealista, que o existencialismo não vai descrever previamente se a pessoa é isso ou é aquilo. Tanto que eles não vão trabalhar com noção, por exemplo, de natureza humana. Eles vão chamar de condição humana. Como condição, pode se fazer e se desfazer e se refazer de diversas maneiras, em distintos contextos. Né? Então, uma pessoa não é essencialmente definida, não é essencialmente determinada, que vai ser aí, essa frase do Sartre já é, eu acho que uma boa introdução ao existencialismo, né? Que a existência, ela precede a essência. Ou seja, é preciso partir da subjetividade. Quando consideramos um objeto fabricado, como um livro ou um corta-papel, a gente pode pensar aqui, né, o objeto do livro. O objeto ele foi fabricado por alguém, inspirado num conceito. Ele tinha já previamente uma noção. Ah, que tamanho que vai ser o livro? Que formato? Que tipo de papel? Qual que é a gramatura? Qual que é o modelo da capa? Se vai ser fosca? Qual, né? Tudo isso foi pensado antes do livro ser impresso. Né? Ele vai falar isso. Desse modo, o corta-papel, ou o livro, como eu estava dizendo, é um objeto que produz uma maneira que possui uma utilidade definida, né? Então, dizemos que o corta-papel é a essência dele, ou seja, o conjunto de qualidades e características que ele tem, o corta-papel ou o livro, a gente pode pensar qualquer coisa, um copo, a gente pode pensar um celular, por exemplo, a gente pode pensar qualquer coisa, existe antes uma essência, existe já uma definição sobre essa coisa, para essa coisa existir, né? Ou seja, a essência da coisa precede a existência dela, né? A essência é aquilo que define o que a coisa é. E isso serve tanto para as coisas, para os objetos, para as coisas naturais, quanto também para o ser humano. Então, do mesmo jeito que supunha que o livro tem uma essência já previamente definida, eu, enquanto Bruno, já teria uma essência previamente definida. Isso quer dizer que, antes de eu nascer, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu me tornei hoje, já estava lá de alguma coisa, de algum jeito, no meu gene pré-determinado. Né? Que eu ia me tornar Bruno, ia falar de existencialismo, ia me interessar por psicologia, por filosofia. Quer dizer, de algum modo, essa característica já estaria lá. Bom, a gente pode pensar que isso é uma verdade? Pode. Só que isso retira uma característica essencial que para o Sartre é importante no ser humano, a característica da liberdade. De eu poder deixar de ser o Bruno que eu tenho sido e me tornar outro Bruno. Se por acaso não tá me apetecendo mais falar de psicologia, eu não quero mais falar de psicologia. Eu quero falar, sei lá, de física quântica, de matemática, de, sei lá, alemão, da língua alemã. Não sei. E se eu quero falar disso, eu não quero mais falar de Sartre, de filosofia ou de qualquer coisa assim? Eu não posso, porque já estava lá determinado no meu gene? Né? Quer dizer, então todas as minhas escolhas já foram previamente inseridas em mim. Quer dizer, é uma teoria um pouco, não é que é impossível, né? São teorias. Né? Eu estou falando de duas teorias. A teoria essencialista, que diz que tudo já está previamente determinado, e a teoria existencialista. Por que eu falo que é teorias? Porque nenhuma detém a verdade. Não tem como se afirmar, né? Finalmente, é isso e bater o martelo. Não tem como. São perspectivas. A questão é que, se eu parto de uma teoria essencialista, eu não tenho mobilidade. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu já sou, que já faz parte da minha essência de Bruno, assim como o livro é o livro, a pedra é a pedra, a árvore é a árvore, o celular é o celular. Né? E o copo é o copo e assim por diante, né? Não pode mudar, né? E o site vai falar, não, a gente não é condenado, a gente se transforma. Eu falo, o ser humano tem uma qualidade que difere dos objetos e dos animais. Qual que é essa qualidade? É porque no ser humano não há uma essência que determina ele. Se houver uma essência, ou seja, uma característica do que esse ser humano é, ela só vai se constituir depois da existência. Então, primeiro eu apareço no mundo, eu nasci,
eu apareço aqui numa época, todo mundo nasce numa época, né? Eu nasci em 1982 em São Paulo. São Paulo já existia, meus pais já existiam, a língua portuguesa já existia ônibus, não existia webcam, quer dizer, várias coisas existiam e outras coisas não. E eu vou me constituindo nessa relação com essas coisas, nesse espaço. E aí sim eu me torno Bruno. Por isso que tem a frase da Simone de Beauvoir, que um monte de gente critica, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase da Simone a gente pode pensar em tudo. Não nasce homem, torna-se homem. Não nasce psicólogo, torna-se psicólogo. Não nasce filho, torna-se filho. Não nasce pai, torna-se pai. Tudo é um constituir-se. A gente já não nasce dado, né? Essa é uma premissa da perspectiva do Sartre. Que significa aqui que a existência precede a essência. Significa que o homem, né, o homem ser humano, que o homem existe primeiro. Ele se encontra, surge no mundo, se define em seguida. Eu não vou nascer já com uma definição. Eu vou me definir depois, né?